E hoje, nessa live da Soul Cannabis, trazendo esse Tô assunto aqui. importantíssimo. Ô, doutora, vamos lá. Eu me Tivemos um senti, probleminha técnico, mas estamos de volta. eu me senti naquele meme daquela, nem sei, né? Tá, Narcisa, né? Que ela fica. Oi! Me É senti isso a mesmo. Narcisa aqui. Bom, aí eu estava contando, né, que essa coisa da racionalidade médica, né, do centralismo, desse conceito de medicina, né, e que no final da década de 70, e aí também à luz das coisas que estavam, né, sendo ventiladas com as descobertas da mecânica quântica, né, e que só se conseguia compreender, né, as descobertas da mecânica quântica com essas sabedorias ancestrais, né, que era justamente da sabedoria dos Vedas e da medicina tradicional chinesa, começou a se questionar um pouco esse centralismo, né, e valorizar um pouco essas outras tecnologias, né? E isso aconteceu aqui no Brasil também, e no próprio nascimento do SUS, isso estava questionado, que a gente fizesse uma medicina que fosse acessível, baseada em plantas, né, em saberes locais, né? Mas, para que isso fosse colocado enquanto política pública, então, estava lá na ideia do nascimento do SUS, mas para sair dali, daquela ideia, até se transformar numa política pública, foi um longo caminho, né? E a lei que implanta, né, a farmácia viva, ela é de 2013, né? Então, teve tudo isso daí. Voltamos. Então, quando começou lá, eles começaram a falar com uma ideia de medicina alternativa. Só que medicina alternativa não é um bom nome, porque quando a gente fala em medicina alternativa, você acha que você tem que escolher ou uma coisa ou outra. E aí surgiram vários nomes, e esses nomes foram aí disputando espaço até que chegou neste conceito de medicina, né, de práticas. Então, não seria uma medicina, assim, são coisas que a gente faz, que a gente pratica, né? E que elas buscam a integralidade do ser. Elas vêm para integrar, né? É como se fosse a ideia do símbolo do yin e do yang. Então, a gente não precisa abrir mão dessa medicina que a gente tem para poder usar dessas outras ferramentas. Elas vêm para integrar e complementar, né? Então, aí você consegue atingir a pessoa como um todo, né? Porque essas práticas integrativas e complementares, elas trabalham também outras coisas mais sutis, né? Que tem a ver com a percepção do mundo, que tem a ver com o simbólico, que tem a ver com o sentimento, tem a ver com os pensamentos e até com a própria espiritualidade, né? Então, é essa que é a ideia do que é as práticas integrativas e complementares. Deu para entender? Eu não estou te ouvindo. Muito bom trazer esse histórico, porque muita gente não sabe o que são práticas integrativas e nem que já está dentro do SUS essas práticas, né? Além disso, existem outras questões dentro do SUS que não é de conhecimento de muita gente. E uma das coisas é a questão da farmácia viva, né? O que é a farmácia viva, né? Como ela funciona? Quais os desafios para se implementar uma farmácia viva, né? Qual é a importância da farmácia viva, né, no auxílio aos tratamentos de doenças e das pessoas, né? O que a farmácia viva tem de tão bom e que a gente não está conseguindo aproveitar e por que essa dificuldade de conseguir implementar isso no SUS? Então, assim, ficou grande a pergunta, mas vamos lá. O que é a farmácia viva? Você me perguntou tudo, né? Aí eu vou ficar assim umas 3 horas falando, e é uma coisa que eu gosto demais, né? Então, assim, primeiro, o que é a farmácia viva? Hoje, a farmácia viva é uma política pública.
mas ela surgiu como uma ideia, tá? Ela veio como uma ideia. Ela é uma ideia de um pensador, pesquisador brasileiro cearense, né? Que é o professor Francisco José de Abreu Matos. Ele era um farmacêutico e ele era o professor da Federal do Ceará, se eu não me engano. E quando ele se aposentou, ele falou assim, agora eu vou fazer um projeto com a minha cara, não tenho compromisso, eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis. E o que esse cara incrível, gênio, faz? Ele sai junto com um biólogo, e ele entra para o bioma da Caatinga para tentar catalogar as plantas todas que ele via na Caatinga. E além de catalogar, que esse era o trabalho desse biólogo, ele conversava com as comunidades locais para entender como é que as comunidades locais se relacionavam com essa planta. Se eles consumiam ele como alimento, se usavam de forma medicinal, ou se usavam para construir alguma coisa. E com essas informações, ele levou para a universidade para pesquisar se realmente aquele uso que a população já tinha de uso tradicional, de conhecimento tradicional ancestral, ele era verificado dentro do laboratório. Então, ele faz essa integração que a gente tanto espera, né? Ensino, pesquisa e extensão, que a gente espera que a universidade produza, e ele formula essa ideia da farmácia viva. Então, a farmácia viva, na sua base, na sua concepção, é essa, de você mapear, buscar, descobrir, né? Catalogar espécies, e aí espécies de todos os tipos, inclusive desconhecidas, buscar dentro e valorizar os saberes tradicionais ancestrais e linkar isso com a ciência. E é uma possibilidade enorme de produção de ciência para o Brasil, né? Inclusive, estava tendo no canal do Cannabis Monitor falando sobre isso, né? As dificuldades de produzir ciência no Brasil. Isso seria uma porta incrível de produção de ciência e que a gente poderia contribuir para o mundo, né? Com a nossa biodiversidade. Dentro da Caatinga, ele descobriu cerca de 4.000 espécies. Imagine se um projeto como esse fosse para dentro da Amazônia. O que a gente poderia descobrir? Ou dentro da Mata Atlântica. Então, nós estamos falando da descoberta de plantas que produzem cura, não é isso? Exato. E é isso, assim, com uma pesquisa científica e que você possa justificar, comprovar aquilo, e depois, isso, e aí que é a parte mais interessante, que é o que depois acabou virando a lei. E aí eu vou falar sobre os desafios e as coisas que aconteceram nesse meio de caminho, que muita coisa se perdeu, né? Porque como a gente está falando de remédio, né? E aí, por que dialoga muito com a coisa da cannabis? A gente tem que falar de uma planta que ela tem que ser cultivada de uma maneira sem contaminantes, né? Da forma que aproveite o melhor dela. Não é a mesma coisa de você plantar extensivamente, como você planta soja. E, inclusive, quando você está falando de uma planta medicinal, tem um momento certo de você colher, que é quando ela está com a sua maior capacidade. Isso vai ser relacionado com a lua, né? Dependendo da lua, quando que você vai plantar, quando você vai colher. Então, tudo isso pode estar dentro da farmácia viva. Só que dessa concepção, dessa ideia incrível, genial desse cara, até ela se transformar numa política pública, ela acabou entrando pela linha da assistência farmacêutica, e a lei da farmácia viva acabou se tornando apenas as boas práticas de manipulação de fitoterápicos. Então, essa parte toda anterior, que é o do resgate dos saberes ancestrais, a forma de produzir isso, como essas plantas vão chegar no SUS para poder dar suporte a essas farmácias que vão produzir esses medicamentos, e isso não está legislado, apesar de estar nas concepções da Política Nacional de Plantas Medicinais e tudo mais. Desculpa aí, falei demais, né? Mas acho que deu para entender a ideia, né? Não estou ouvindo. Como sempre foi desvirtuado, né?
Um conceito Foi meio belíssimo. desvirtuado, sabe, Tiago? O que acontece assim, para quem está aqui na pauta da cannabis, dá para compreender muito bem. A PL 399, né? Ela é desvirtuada? Não é que ele é desvirtuado, né? A gente tem que entrar numa negociação, né? Existe negociação de setores da O que eu sociedade quis que estão em dizer, disputa. o que eu quis dizer desvirtuada é que foge do conceito original, né, para se ajustar a uma realidade de uma sociedade capitalista, né, onde infelizmente nós temos que, como é que eu posso dizer, trazer o viés da sustentabilidade econômica para que aquilo possa acontecer, né? E, e isso acaba, né, dificultando, inclusive, desvirtuando de fato do conceito original do que no caso que nós estamos tratando aqui é a farmácia viva, né? Como você disse, é, o conceito que o professor trouxe, né, dos saberes tradicionais, né, da cultura popular, né, do aprendizado da sabedoria do senhorzinho da vila lá do interior, de não sei da onde, né, não é aproveitado, não é apreciado. Mas voltando ao nosso tema, né, qual seria o grande desafio hoje que você vê da farmácia viva ser realmente praticada como ela foi concebida e que ela consiga atingir o maior número de municípios e, consequentemente, de pessoas? Ó, tem vários desafios, né? Eu acho que o primeiro desafio de tudo é o custo. É o custo, né? Então, para a gente pensar, como ela acabou sendo reduzida para essa coisa das boas práticas e da assistência farmacêutica, e ela é muito rígida. A gente que acompanhou o processo todo da Abrace, né, depois quando teve a intervenção da Anvisa, e que eles tiveram que, além do que eles já tinham, que era um aporte tecnológico já muito grande, eles ainda tiveram que fazer uma vaquinha para juntar mais 300 mil reais para adequar a essa legislação. Então, assim, poucos municípios têm condição de ter uma farmácia viva. Então, uma das coisas é, como todas as outras coisas do SUS, é a gente conseguir fazer com que essas farmácias vivas funcionem em rede. Então, que a gente tenha esses laboratórios regionais, que eles possam dar suporte para vários municípios. E aí os municípios terem suas leis municipais para produção de insumos para esse laboratório central, né? E conseguir produzir. A outra coisa é estabelecer esse vínculo mesmo, né, entre a universidade e o poder público, para que a gente possa ampliar ainda mais. Porque hoje, assim, a nossa farmacopeia tem 71 plantas só que são consideradas medicinais e que poderiam estar dentro dessa farmácia viva, assim, dentro dessa diversidade imensa. Então, isso também precisa ser colocado para a discussão da sociedade. Então, a gente precisa olhar essa coisa das plantas medicinais de uma outra maneira. Eu me formei há 20 anos, então quando eu me formei, eu queria trabalhar com fitoterapia. E hoje, agora, depois de 20 anos, é que eu estou começando a poder prescrever mais. Mas a gente não podia nem prescrever, a gente só podia prescrever essas plantas que estão ali, uma rigidez enorme, né? Então, realmente a gente já avançou bastante, já avançou um monte, né? A gente tem essa coisa agora da rede de valor, né? A Fiocruz tem uma linha específica da fitoterapia, a gente agora tem publicações específicas, mas ainda a sociedade precisa se apropriar disso e precisa começar a cobrar dentro dos conselhos de saúde, precisa ir para as conferências municipais e pautar isso como necessidade. Então, entendendo esse grande desafio que você colocou, a gente percebe que, pelo menos o que eu percebo, que o maior desafio ele é burocrático e político, né? Não há um grande interesse no desenvolvimento das farmácias vivas, também porque pode afetar diretamente a indústria farmacêutica,
né? E um dos grandes clientes da indústria farmacêutica é os governos, O né? É o SUS. Estado. E aí, é, já trazendo um pouco mais para o viés da cannabis, eu pergunto, onde a cannabis entra nisso tudo? Né? Eu gostaria que você trouxesse essa sua concepção, né? A cannabis é uma planta e, por ser uma planta, hoje estudos já comprovam que ela tem um potencial medicinal muito grande, né? E por isso se vê como uma possibilidade real de ser acessível às pessoas que não podem comprar o medicamento, ou porque é muito caro, ou porque, ou melhor, medicamento não, o remédio, né? Ou porque é muito caro, ou porque existe uma burocracia que inviabiliza na Anvisa, os critérios estão cada vez mais restritivos, existe um interesse interesse excluso, né? Que a indústria farmacêutica lucra em cima desse remédio que a gente entende e concebe como popular, né? E que deveria ser de acesso a todos que precisam, inclusive como primeira oportunidade, primeira Opção. alternativa de tratamento, né? Por ser muito menos nocivos, com baixíssimos efeitos colaterais. Então, assim, onde é que a cannabis entra nesse processo da farmácia viva, né? E que pode tornar acessível aquelas pessoas que mais precisam e que, infelizmente, não têm o poder econômico para poder viabilizar o remédio. Bom, aí agora vai ser minha opinião pura, tá? Isso aqui É é opinião mesmo. viagens da minha cabeça, do mundo maravilhoso de Úrsula, entendeu? O SUS, desde a sua concepção, para onde a gente está hoje, apesar de a gente estar vendo todos esses absurdos que a CPI está desvelando e nos mostrando, né, colocando luz sobre esses absurdos todos que o SUS sofreu, né, essas abocanhadas que ele levou, ele avançou demais, né? E uma das coisas que avançou bastante no SUS foi a incorporação de novas tecnologias. Então, o SUS ele tem, né, hoje uma estrutura, né, pensada para a incorporação de novas tecnologias. Então, hoje a gente já tem comprovações científicas assim bem embasadas que poderiam já estar sendo discutidas dentro dessas estruturas legais do SUS, né, que é o CONITEC e a incorporação de novas tecnologias, e inclusive, quando você falou de medicamentos, você falou de medicamentos, você está falando certo, porque é o medicamento que é caro. O remédio é barato, mas o medicamento é caro, né? E, inclusive, o lobby da farmacêutica, né, que produz o medicamento, ela estava querendo e usando por essa via de incorporação dessa tecnologia para você poder comprar em grande quantidade. Então, essa é uma forma de ter acesso, né? Agora que teve toda a questão da patente e tudo, eu não sei como vai ficar. Você vê que essa discussão começou a dar uma abrandada, a gente não ouviu falar mais. Agora, vou falar Úrsula, né? Eu entrei dentro da pauta da cannabis recentemente, mas da onde a gente estava para onde a gente está hoje num momento bem diferente do que quando eu entrei. Porque quando eu entrei não tinha nenhuma perspectiva de acesso. Agora, depois disso, já aconteceu, né, o start da primeira lei em Goiânia, que não é incluir o medicamento no SUS, mas é dar acesso a esse remédio para as pessoas que tenham necessidade. E isso começou a pipocar em vários lugares. A visibilidade também da cannabis medicinal, ela aumentou e a gente vê pelo número de associações e o número de associados nas associações. Isso também faz pressão na sociedade. E a gente sabe que também existe muita gente judicializando. E aí, quando você judicializa, é o quê? Você parte disso do princípio que você tem essa necessidade, o SUS ainda não oferece e você vai questionar juridicamente que você quer ter acesso a isso. Só que isso acaba sendo caro, porque para a estrutura do SUS, o município, né, garantir que você tem acesso, ele vai pagar pelo seu remédio
o que você está precisando, muito mais caro do que se ele fizesse uma licitação pública e comprasse para todo mundo. Então, hoje, que a gente já tem essas leis acontecendo, a gente tem a aprovação numa Conferência Municipal de Saúde, que por acaso também foi uma 8ª Conferência de Saúde de Búzios, você começa a ver novas perspectivas. Para onde vai? Como vai ser? Tem um monte de gente aí que fica especulando qual vai ser a melhor maneira, qual que vai ser o primeiro, quem que vai colocar, de várias especulações. Mas a gente não sabe. Realmente, a gente não sabe. É aquilo, uma coisa que a gente falou, da lei da farmácia viva, é o que vai acontecer. Vai depender muito da pressão e organização da sociedade, né? E como essas forças vão se estruturar dentro dos lugares de poder que têm o poder de decisão. Entendeu? Inclusive, eu queria aqui dar um salve para o pessoal da Associação Ágape, que fez esse movimento em Goiânia e conseguiu viabilizar via Assembleia lá, Legislativa, e incluir essa medicação para ser fornecida no SUS. Parabéns ao Yuri TJ, o vereador Lucas Quitão, que fortaleceram o argumento lá e conseguiram, como pioneiros, né, inclusive, um dos pioneiros para o fornecimento da medicação através do SUS. E aí eu ressalto a importância das associações nesse meio, né? Tanto no fortalecimento das políticas públicas, quanto na viabilização, né, do acesso para essas pessoas que tanto precisam e que às vezes encontram dificuldades pelo meio do caminho, né? E a associação é uma alternativa muito viável, possível, né? E a gente sabe que tem ajudado hoje muitas pessoas, né? Então, quanto mais associações surgirem e essas associações fortalecerem o movimento, né? Tomarem conhecimento das políticas públicas que existem e tentarem trazer para os seus municípios para que efetivamente a gente consiga atender essas pessoas, realmente vai fazer a diferença, como fez lá em Goiânia, como tem lá no Rio de Janeiro para pesquisa científica, que foi aprovado lá também pelo deputado Mink, né, que fortaleceu lá o discurso, enfim. Então, Úrsula, ficou claro no seu depoimento aí, né, e nos seus relatos, o quão é importante o SUS para a saúde das pessoas, né? Essa política pública realmente traz acessibilidade e contribui, né, para que essas pessoas de baixa renda e que têm dificuldade de ter uma saúde de qualidade, né, consigam ao menos, né, serem atendidas, né, e serem medicadas, né, e serem tratadas. A gente entende que a farmácia viva e aqui que é através do SUS talvez seja a forma ideal para viabilizar o remédio da cannabis para essas pessoas. E é uma luta constante, né, principalmente nesse momento que nós vivemos, né, de tanta restrição científica, né, tanto, como é que eu posso dizer, obscurantismo, né, e desacreditando a ciência, né. A gente tem que realmente, pessoas como você, as associações, né, precisam realmente burlar esse negacionismo e trazer o conhecimento, né, para que as pessoas saiam dessa escuridão que é a ignorância, né? Nós estamos chegando aqui no momento de finalizar essa live. Eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo com relação ao que foi abordado aqui, né, da importância da cannabis em tratamentos, que ela é imprescindível e que hoje nós temos certeza o quão bem ela traz para o paciente e as famílias. E vamos encerrando. Eu queria, então, falar de uma estrutura muito importante do SUS. Né? O SUS ele é garantido na Constituição de 88, né? Como o acesso à saúde.
mas ele passa a existir em 1990, com as leis orgânicas, né? Então, a gente tem a Lei 8.080 e depois tem uma outra lei, que ela é imprescindível para que o SUS exista, que é a 8.142, que fala sobre a participação popular. Então, o SUS ele tem toda uma estrutura de participação popular que ela não é ocupada. E a gente precisa passar a ocupá-la. Então, cada equipamento de saúde do SUS ele tem que ter um conselho local e que tem que ter 50% da sua representatividade de usuários. Então, assim, todas as pessoas que precisam de cannabis e que gostariam que a cannabis fosse distribuída pelo SUS, que ocupasse o Conselho Local de Saúde aí do seu bairro. E que, se não existe o Conselho Local de Saúde, cobre para que ele exista. E, além disso, que ocupem os conselhos municipais, estaduais e o Conselho Federal. E dentro desses conselhos, existem cadeiras para a sociedade civil organizada. E as associações, elas são a sociedade civil organizada. Então, as associações, elas podem começar a disputar espaço dentro dos conselhos municipais de saúde para que a sua voz seja ouvida. E que também ocupem as conferências municipais de saúde, pedindo para que isso entre como discussão para a política pública. Porque é através das conferências municipais de saúde que se levam as pautas para as conferências estaduais de saúde, que são levadas as pautas para a Conferência Nacional de Saúde, inclusive vai ter uma agora, e que é lá que se dão o delineamento das políticas públicas de saúde. Então, mais do que tudo, o SUS é feito por nós, por todos nós, pela sociedade. E se a gente tem dificuldade através das eleições, e a gente está tendo essa estrutura tão burocratizada, a gente não sabe nem o que vai acontecer o ano que vem, a gente já pode usar os espaços democráticos que o SUS garantiu, né? Desde já. A gente não precisa esperar o ano que vem para decidir, dar a nossa voz e fazer a nossa voz ser ouvida. É isso que eu gostaria que as pessoas ouvissem. Aqui, ó, meu coisa do SUS. Esse aqui é o que eu ganhei como defensora do SUS, de um outro amigo meu, Tiago. Não estou te ouvindo, Tiago. Viva o SUS! O SUS salva vidas. Muito obrigado, doutora Úrsula. A Sou Cannabis agradece você ter aceito o convite. Acho que essa conversa foi bem importante para trazer esclarecimentos, né? E como sempre, a Sou Cannabis vem para informar, para transformar. E eu acho que o caminho é esse, é através da informação. Tá bom? Muito obrigado a todos. Por favor, aqueles que não seguem, sigam o Instagram da Sou Cannabis. Procurem o Instagram da doutora Úrsula e sigam também. Muita informação para ser tratada, né? Para ser aprendida. Vai lá no canal do YouTube da Sou Cannabis, dá o joinha, segue a gente. Tem um conteúdo bem interessante do Itinerância Canábica. Lourdes Maria. E vamos em frente que a luta continua. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Doutora Úrsula, tchau, tchau. Muito Tchau, legal, beijo. viu? Fiquei muito feliz. Uma boa noite. Tchau. A Sou Cannabis agradece. Um abraço, gente.